dela é tão dramática quanto ela. Cheia de polaridades, você vai conhecer a vida e a obra de Maísa. Você também vai conhecer um pouco sobre Pixinguinha, considerado um dos maiores gênios da música popular brasileira e mundial. Com roteiro de Michel Hajime, produção de Arista Russo, Bruno Araújo, Arlênio Machado, Jéssica Salem e direção de João Daniel, está no ar o Arte em Foco. A gente começa falando dela, polêmica, atrevida, nervosa e emocional. Maísa era tudo isso e muito mais. Ouça, vá viver sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. Maísa Figueira Monjardim Matarazzo nasceu em Botafogo, no Rio de Janeiro, em 6 de junho de 1936. Com 3 anos, se mudou para São Paulo, pois seu pai, Alcibiades Monjardim, havia sido transferido para lá. Maísa morreu no Rio de Janeiro, vítima de um acidente na ponte Rio-Niterói, em 22 de janeiro de 1977. Veja a reprodução feita pela série Maísa Quando Fala o Coração. Saiam todos do meu caminho. Estou indo em direção ao meu futuro. Cantora, compositora e filho de Iná e Alcebiades Monjardim, ambos de uma família rica e tradicional do Espírito Santo. Ela, aos 18 anos, se casou com André Matarazzo, um dos herdeiros da família Matarazzo, milionários industriais paulistas descendentes do Conde de Matarazzo. André era quase 20 anos mais velho do que ela. O envolvimento com a música, no entanto, veio muito antes, pois desde adolescente já gostava de cantar em festas familiares e compor algumas músicas. Aos 12 anos, compôs Samba Canção a Deus e também já sabia tocar piano. Em 1956, já grávida de seu filho, Jaime Monjardim, que se tornaria o diretor de telenovelas da Rede Globo e da TV Manchete. No início do nosso programa, você viu a cena da morte de Maísa, que foi dirigido pelo seu próprio filho na série exibida pela Rede Globo, Maísa Quando Fala o Coração. A trajetória de uma mulher que não abriu mão de escrever seu próprio destino. Um caminho marcado pela paixão e por difíceis escolhas. O Janinho, ele sente sua falta, ele pergunta onde você está. Eu sou a mãe dele. Uma boa mãe. Um dia ele vai crescer e há de julgar a boa mãe que você foi ou deixou de ser. Em janeiro estreia a nova minissérie brasileira de Manuel Carlos, Maísa, Quando Fala o Coração. Ela então conheceu o produtor Roberto Corte Leal, que ficou encantado com sua voz e quis contratá-la imediatamente para gravar um disco. Maísa pediu para que ele esperasse o nascimento de seu filho. Quando ele completou 1 ano de idade, a cantora gravou o primeiro disco, lançado em 1956. Depois de 2 anos de casamento, Maísa e André Matarazzo, que se opunha à carreira artística da esposa, se separaram. Tanto sucesso que me fez separar do meu marido, da minha família, enfim, da minha gente, porque eles não estavam muito de acordo com o meu sucesso. E coisas que a análise explica. O fim do casamento abalou profundamente a cantora, levando-a à depressão. Depois disso, ela se mudou para o Rio de Janeiro, onde passou a se relacionar com a turma da Bossa Nova. Maísa namorou o produtor Ronaldo Boscoli, foi responsável pelo fim do noivado de Boscoli com Nara Leão, anunciando seu noivado com o jornalista e compositor, para a decepção de Nara, que estava também no aeroporto quando foi pega de surpresa. Veja no trecho da novela Maísa Quando Fala o Coração. Agora eu tenho uma notícia diferente pra vocês.
que diz respeito à minha vida particular. Uma bomba que vocês não estão esperando. Eu e Ronaldo Boscoli estamos noivos e vamos nos casar. A partir dessa época, começou a ter problemas com bebida e se envolver em casos amorosos. Ela conheceu seu segundo marido, o advogado espanhol Miguel Azanza, quando fazia uma temporada na Europa. Depois de se casar, fixou-se na residência na Espanha. Se separou novamente e teve um relacionamento amoroso com o ator Carlos Alberto e depois com o maestro Júlio Medaglia. Maísa teve uma carreira cheia de altos e baixos e rodou o mundo com suas músicas, que ela mesma dizia que era samba, mas não tinha nada a ver com carnaval. Na carreira internacional, ela chegou até mesmo a interpretar canções em outros idiomas. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, que ça me fout déjà. Oublier les temps de malentendu et le temps perdu et savoir comment. Maísa morreu aos 41 anos, deixando um grande legado e obras que ficaram marcadas na história da música brasileira. Você conferiu nesse primeiro bloco a vida da polêmica Maísa. E no próximo bloco, vamos falar também do cantor brasileiro Pixinguinha. Não sai daí, a gente volta já já. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensino de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Nesse bloco, vamos falar de Pixinguinha, um artista que revolucionou a maneira de fazer música no Brasil. Como compositor, arranjador e instrumentista, sua atuação foi decisiva nos rumos que a música brasileira tomou. O apelido Pizindim vem da infância, como a avó o chamava, que quer dizer menino bom. O pai era flautista amador e foi pela flauta que Pixinguinha começou sua ligação mais séria com a música. Uma certeza que se tem é que a formação musical dele se dá na Pensão Viana, né, que fica no bairro do Catumbi, que era um local, enfim, uma pensão administrada pelos pais dele, né? E essa pensão reunia muitos músicos importantes dessa época, muitos músicos de choro. O próprio pai do Pixinguinha, que era funcionário dos Correios e Telégrafos, Alfredo da Rocha Viana Pai, era também músico, flautista. O pai passou a fazer saraus e botava o menininho para dormir. Mas ele era muito... Ele ficava encantado. E de onde estava, ele não conseguia dormir. Ele ouvia toda a música. E no dia seguinte, ele, com uma flautinha de bambu que ele tinha, ele reproduzia aquilo. A família percebeu que tinha um ouvido de ouro e o pai mandou buscar, importou uma flauta que ele passou a aprender depois direito. Logo começou a tocar em orquestras, choperias e peças musicais, e a participar de gravações ao lado dos irmãos Henrique e Otávio, que tocavam violão. Rapidamente criou fama como flautista, graças aos improvisos e floreados que tirava do seu instrumento. Causava grande impressão no público, quanto aliado à sua pouca idade. O Pixinguinha, ele se destaca como flautista ainda antes de fazer 15 anos de idade, sobretudo por um jeito muito original de tocar. O Pixinguinha pegou um caminho desde cedo totalmente diferente. Ele tocava sem vibrato, com uma pancada assim, de ritmo, com uma coisa que colocou realmente essa questão do improviso e do ritmo um passo à frente.
E olha que ele tinha 13, 14 anos de idade. Ele começou a compor os primeiros choros, polcas e valsas, ainda na década de 10, formando seu próprio conjunto, o grupo Pixinguinha, que mais tarde se tornou o prestigiado Os Oito Batutas. Com os Batutas, fez uma célebre excursão pela Europa no início dos anos 20, com o propósito de divulgar a música brasileira. Quando eu fui lá, Paris, aqui era batuta, lá era de batuta. É uma questão de acentuação. Os conjuntos liderados por Pixinguinha tiveram grande importância na indústria fonográfica brasileira. A orquestra típica Pixinguinha Donga, que se organizou em 1928, junto com o compositor e o sambista Donga, participou de várias gravações para a Parlophone. O artista liderou também os Diabos do Céu, a Guarda Velha e a Orquestra Colúmbia de Pixinguinha. Nos anos 30 e 40, gravou como flautista e saxofonista diversas peças que se tornaram a base do repertório de choro para solistas. Algumas delas são Segura Ele, Ainda Me Recordo, Proezas de Solon, Daquele Tempo, Abraçando Jacaré, Os Oito Batutas, As Proezas de Nolasco e 1-0. Gravadas mais tarde por intérpretes de vários instrumentos. Em 1940, indicado por Villa-Lobos, foi responsável pela seleção dos músicos populares que participaram da célebre gravação para o maestro Leopold Stokowski, que divulgou música brasileira nos Estados Unidos. Mudando assim a maneira de fazer orquestração e arranjo, trocou de instrumento definitivamente pelo saxofone em 1946. Segundo alguns biógrafos, o motivo seria porque Pixinguinha teria perdido a embocadura para a flauta devido a problemas com bebida. Mesmo assim, ele não parou de compor, nem mesmo quando teve o primeiro infarte em 1964, que o obrigou a permanecer 20 dias no hospital. Disso, surgiram músicas com o título De Ocasião, Como Fala Baixinho, Mais 15 Dias, No Elevador, Mais 3 Dias, Vou para Casa. Em 1971, Dona Betinha, que era mulher de Pixinguinha, passa mal e é internada. Ele ia visitá-la diariamente até que ele mesmo acabou sofrendo de infarto. Os dois ficaram no mesmo hospital, mas para que a esposa não soubesse nem se preocupasse, o compositor todos os dias saía da cama, vestia seu terno, colocava o chapéu e levava flores para a mulher, como se nada de errado houvesse com ele. Em julho de 1972, Petit morreu. Pixinguinha morreu 8 meses depois. Depois de sua morte em 1973, uma série de homenagens em discos e shows foi produzida. A Prefeitura do Rio de Janeiro produziu também grandes eventos em 1988 e 1998, quando ele completaria 90 e 100 anos, respectivamente. Algumas músicas de Pixinguinha ganharam letras antes e depois de sua morte, sendo a mais famosa Carinhoso, composta em 1917, gravada pela primeira vez em 1928. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Outras que ganharam letras foram Rosa, Lamento e Isso é que é Viver. Assim a gente encerra mais um Arte Foco,
Obrigado pela sua companhia. Um abraço e até a próxima. Mais magro, beleza, Aqui, Michel. Põe por baixo. Não, põe por baixo.